Boa tarde a todos. Que o Senhor Jesus, que os amigos espirituais desta casa amiga, confortadora, consoladora, possa, sim, nos inspirarem para que nós possamos compreender melhor o estudo da tarde de hoje, onde nós estaremos dando continuidade ao capítulo 6, a vida espírita, ou seja, a verdadeira vida, né? Para aquela que nós fatalmente retornaremos, sem dúvida, né? Então nós estamos aqui nesse momento utilizando um equipamento ideal para cada um de nós, apropriado para o nosso progresso que Deus nos oferece, mas a nossa origem realmente é a vida espírita. E hoje então nós vamos falar sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos desencarnados, né? Então a gente, só para lembrar, Kardec sempre, quando ele se refere a espírito, ele está se referindo ao espírito desencarnado, tá? Para a gente fazer essa distinção. Espírito e alma é a mesma coisa, mas a alma é quando o espírito está encarnado, tá bom? Bom, nós entendemos que todas as religiões, elas sabem que a vida continua. Elas sabem que alguma coisa sobrevive ao corpo. Então, o nome que se dá a essa parte que sobrevive, isso aí depende de cada uma delas. Mas, quando se fala, por exemplo, né, em alma, que é uma citação mais levada pela Igreja Católica, está se referindo àquele que deixou o corpo físico e volta para lá, para a sua origem. E o interessante é que sempre tivemos essa ideia do sofrimento ou das alegrias quando desencarnados. Que tudo dependia, que tudo depende das nossas atividades, das nossas ações enquanto encarnados. Não só encarnados, mas também, evidentemente, quando desencarnados. Mas nós encontraremos a nossa alegria ou a nossa tristeza, a nossa dor ou o alívio para as nossas dores, quando retornarmos à pátria espiritual, de acordo com os nossos procedimentos. Quando nós estamos encarnados, nós muitas vezes sentimos determinadas dores que nós não compreendemos. Nós não sabemos o motivo daquela dor, daquele sofrimento. Não tenho nenhum problema físico, mas o que é isso que me incomoda? Né? E os espíritos sempre nos dizem que isso são reminiscências das nossas atitudes passadas, gravadas profundamente em nosso ser, e em função da nossa consciência ser aquela que está sempre tentando nos orientar para que nós não erremos mais, aí acontecem esses desconfortos, essas dores íntimas que nós não compreendemos ainda, né? Estamos começando a compreender agora. E aqui quando Kardec tratou desse assunto aqui, ele estava querendo tirar a dúvida de um monte de criaturas, de muitas criaturas mesmo que essas criaturas, elas não tinham dúvida. Falam tanto em alma penada, sofrimento lá no inferno, sofrimento no purgatório, mas que sofrimentos são esses? Então Kardec ele foi aglutinando essas questões, essas dúvidas, e para poder perguntar aos espíritos superiores que conhecem todas esses nossos deslizes, né? Perguntar a ele, mas como é que o espírito se comporta? O que é que esse espírito se sente depois da morte física? Ou seja, depois do retorno à pátria espiritual. E na 237, Kardec pergunta, eu vou repetir aqui as perguntas para que fique bem claro para todos nós. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda percepções que possuía enquanto viva? Respondem os espíritos, sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia.
A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Bom, aí a gente precisa falar aqui do nosso corpo físico. O amor de Deus para com todos nós, ele permite que nós estejamos nesse corpo físico, que ele é um isolamento do nosso passado, do nosso contato com as nossas dificuldades passadas. Vocês imaginem se nós nos lembrássemos de tudo aquilo que nós fizemos no passado contra aqueles que estão ao nosso redor. Porque se nós pudéssemos ter, assim, nesse momento, uma introspecção para vermos o que é que quais foram as nossas atitudes no passado, com relação a todos nós que aqui estamos. Porque não imaginem, não pensem vocês, que nós não temos nenhuma relação não, hein? Todos nós temos alguma coisa. Todos nós não estamos tendo aqui esse encontro pela primeira vez, não. Já nos encontramos muitas vezes. E muitas vezes fomos inimigos. E muitas vezes fizemos um ao outro sofrer. Se nós tivéssemos esses contatos, imaginem, se nós tivéssemos essas lembranças, imaginem como seria a nossa vida. Vamos trazer aqui para o nosso presente. Agora nós fazemos algumas introspecções e vamos buscar lá algumas atitudes que nós tivemos com determinados companheiros. Dói. Dói. Porque nós sempre de alguma forma, nós fizemos alguém sofrer. Nós causamos um tipo de dor para determinada pessoa. E às vezes pessoas muito próximas. E essa dor é ainda mais intensa quando as pessoas são muito ligadas a nós. E se isso agora traz para nós dores, imaginem se nós tivéssemos acesso no corpo físico a todo esse manancial de equívocos cometidos no passado. Nós não conseguiríamos aproveitar essa encarnação. Essa bendita encarnação que Deus nos oferece, que é para isso, gente. É para que nós comecemos a nos amar verdadeiramente. Já estamos cansados de brigar. Por isso nós estamos reunidos. Por isso nós estamos em constante contato. Por isso nós ainda temos alguns atritos, mas são atritos leves. Nós não imaginamos aquilo que nós já tivemos uns com os outros. Porque Deus nos criou para sermos felizes e estamos caminhando para isso. Mas enquanto nós tivermos alguém que não goste de nós, nós não seremos plenamente felizes. Enquanto nós tivermos alguém que nós não soubemos ainda reconciliarmos-nos com ele, nós não seremos felizes. Então Deus vai nos oferecendo isso. E aí Kardec veio codificando a doutrina espírita que Jesus nos trouxe pessoalmente, para que nós tivéssemos assim mais alguns, falar alguns assim modestamente, né? Mas são milhares, a gente não tem ideia, de recursos para que nós façamos uma análise de nós mesmos. Para que nós nos analisemos, para que nós paremos para pensar, para raciocinar o que é que eu tenho feito de bom. O que é que eu poderia fazer de bem e deixei de fazer. Então, quando nós fazemos essas reflexões, que seria necessário que nós fizéssemos todos os dias, não de vez em quando a consciência nos cobra, mas que nós fizéssemos constantemente, todos os dias, nós alcançaríamos a nossa felicidade o mais rapidamente possível. Esse nosso corpo físico, ele nos isola destas sensações. Eles nos isolam dos sentimentos verdadeiros das pessoas. Porque eu posso estar aqui diante de vocês, sorrindo, demonstrando uma felicidade danada, e posso não estar. Eu posso chegar perto de vocês, sorrir para um de vocês ou para alguns de vocês, demonstrando um carinho, um amor, que na verdade pode não ser puro, pode não ser verdadeiro. Porque o corpo físico, ele cria esse isolamento para nós. Porque nós ainda estamos em aperfeiçoamento. Nós ainda não conseguimos
e nem podemos ser verdadeiros. Porque se nós formos absolutamente verdadeiros, nós estaremos cercados de muitos inimigos. De muitos inimigos. Então, Deus nos proporciona esse recurso bendito para que nós nos cuidemos. Para que nós, no contato com o outro, o que acontece? Eu estou perto, diante de alguém, demonstro para essa pessoa e até digo, eu te amo. Eu te amo, né? Mas no fundo do meu coração eu não amo nada. Eu gosto um pouquinho, mas já é alguma coisa, né? Eu gosto um pouquinho. E aí, quando eu começo nas minhas introspecções, aí eu começo a pensar assim, meu Deus, eu não fui verdadeiro. Eu não fui. Não é um sofrimento? É um sofrimento. Mas é o início de nós começarmos essa reviravolta, de sermos verdadeiros, de chegar para o outro e dizer, eu te amo e amo verdadeiramente. Não é aquele amor que ali fora ela dá um pisão no meu dedo, na minha unha, que dói pra caramba, e eu já, que pessoa estúpida. Porque dentro da casa espírita as coisas ficam mais fáceis. O ambiente é apropriado para isso. Então, às vezes, nós ouvimos determinadas coisas que nos machucam um pouquinho, mas lá fora machucaria muito. E então, quando nós deixamos o corpo físico, retornamos para a nossa natureza, nós vemos o outro exatamente como ele é. Aquele que dizia assim, eu te amo, Geraldo, quando eu desencarnar eu vou estar de frente dele e eu vou ter a certeza se me ama verdadeiramente. É isso aqui que os espíritos respondem. Porque essa visão, ela é muito mais ampla. De acordo com as nossas aquisições morais, elas vão se tornando muito mais nítidas do que a gente imagina. Nos nossos trabalhos mediúnicos, nós percebemos os espíritos, eles dizerem para as criaturas, dizerem o seguinte, ora, hoje ela te ama muito mais do que amava antes. Exatamente por causa dessa visão límpida, cristalina. Então, se você ama verdadeiramente aquela criatura que desencarnou, que não está separada, que volta ao lar para reencontrar os parentes, os amados, né? Se você disse do fundo do teu coração, ela já te amava, agora vai amar ainda mais. Não deixem de dizer para ninguém que ama, mesmo que não seja esse amor verdadeiro. Digam sempre, eu te amo. Porque a gente vai dizer repetidamente, eu te amo, que a gente vai começar a amar verdadeiramente a pessoa. É assim, nós somos espíritos ainda imperfeitos. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. É o vale de dor. É um vale de dor. Onde aqui se reúnem espíritos extremamente comprometidos com a lei, mas já estão cansados de sofrer. Eles querem crescer. Nós queremos crescer. E nós só vamos crescer e vamos fazer com que o nosso coração se sensibilize ainda mais, dizendo para o outro, eu te amo. Eu gosto de você. Às vezes nós discutimos, nós brigamos, mas eu gosto de você. E quando nós começamos a falar isso, nós vamos vencendo o nosso orgulho. Porque às vezes eu quero dizer eu te amo, mas o orgulho é mais forte. Por que isso? É a mesma coisa do perdão. Né? Eu quero pedir perdão a alguém que eu fiz sofrer, mas o meu orgulho não deixa. Então ele entrava o meu progresso, ele trava o meu progresso, ele não deixa que eu caminhe mais rápido. E quando a gente fala, não, vou dizer. E que sensação agradável quando nós dizemos, me perdoe. Eu não sei onde eu estava naquele momento que disse isso para você ou que fiz isso. Me perdoe. É um alívio tão grande em nossos corações que a gente fica feliz com aquilo. Então, outra coisa que eu preciso também aqui que está embutida nessa resposta aqui dos espíritos, né? Quando ele fala da questão da inteligência. Tá? Então, eu ganho um corpo
com todos os recursos necessários para que eu possa progredir, para que eu possa aprender. Até os recursos cerebrais. Então, o meu cérebro ele é fundamental para que eu desenvolva a minha inteligência, para que eu demonstre a minha inteligência. Mas, às vezes, eu venho com uma deficiência cerebral, por mínima que seja. E essa deficiência, ela me impede de ter uma visão mais cristalina de determinadas coisas. Quando eu desencarno, se eu era mais inteligente do que quando encarnado, ou seja, o corpo físico me permitia, essa inteligência ela se abre. E eu então passo a compreender muito mais aquilo que eu não entendi antes, comecei só a entender. E aí que vem os nossos questionamentos, meu Deus, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Eu vou aqui só uma confidência para vocês com relação a nós espíritas, né? Nós desencarnamos e muitas vezes as nossas dores são angustiantes, porque nós sabíamos, nós não tínhamos desculpa. Nós não temos desculpas de quando desencarnarmos, chegarmos lá e falar assim, mas eu não sabia disso. Agora a gente está até, eu não tinha entendido isso. A gente pode até disfarçar, mas quando nós deixamos o corpo físico e retornamos para a nossa origem, aí as coisas ficam cristalinas. E aí nós falamos assim, meu Deus, eu podia ter feito isso. Por que eu não pedi perdão? Por que eu não comecei a amar essa criatura? Porque aí, como nós vamos dar prosseguimento aqui, porque eu começo a ter contato com as minhas vidas, com o nosso relacionamento. E aí eu vou ver entre vocês aí, muitos que tentaram se reconciliarem comigo e eu não aceitei, por causa do orgulho. Ou outros que eu tentei reconciliar, mas que não aceitaram. Isso fica muito claro para nós quando nós deixamos o corpo físico. Vamos lá aqui no nosso guia aqui de sobrevivência na Terra, que é o Livro dos Espíritos. Na 238, as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Respondem os espíritos amigos. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Aqui tem algumas coisas que nós podemos falar, nós podemos aqui dizer. Quanto mais evoluído é o espírito, aí quando a gente fala em evolução, a gente está falando da inteligência, a gente está falando dos conhecimentos, né, literários e tudo mais, e também da parte moral. Precisa, essas duas partes, a intelectual e a moral, elas precisam desenvolverem-se juntas, né? Mas nós estamos num momento em que ainda não está bem. Às vezes a parte intelectual está aqui, mas a parte moral está aqui, e a gente nota isso. Né? Tá cheio de informação aí que a gente está recebendo a todo momento de pessoas extremamente inteligentes, mas a moral está lá embaixo. Tá? O ideal é isso aqui. E a gente está caminhando para lá, para chegar aqui. Então, aqueles espíritos superiores, né, em moral, né, e intelectualmente, em conhecimentos gerais, esses espíritos não têm dificuldades. Mas, deixa eu dizer para vocês, nas limitações daqueles que reencarnam na Terra. Há espíritos muito inteligentes que, no entanto, estão em um corpo, por necessidade, um corpo deficiente. E aí a gente, que pessoa burra, né? Porque a gente é para acusar as pessoas, né? Para atacar as pessoas, nós somos, né, muito bons nisso. Pessoa burra, né? E às vezes é que essa criatura, ela tem assim, um lapso, não sei se o lapso seria seria a palavra mais correta, né? Ela tem esse momento assim de exteriorização da inteligência que a gente olha e fica admirado. Porque ela não faz isso. Como essa pessoa poderia ter feito isso? Vamos um exemplo mais prático. Uma criança, né? Uma criança
que ela tem um desenvolvimento intelectual muito acima da sua idade. É um espírito inteligente, que está num corpo, que esse corpo, nesse momento, ele oferece a esse espírito, né, essa possibilidade de exteriorizar a sua inteligência. No entanto, às vezes, por uma questão de necessidade desse espírito, esse corpo ele não vai desenvolvendo como estava antes. Então, o espírito é inteligente, mas o corpo, o organismo físico, para ajudar esse espírito, ele não acompanhou. E aí a gente diz assim, puxa, mas quando era criança era tão inteligente, agora só tira nota baixa na escola, na faculdade é uma dificuldade, entendeu? Porque é uma necessidade do espírito. Então o corpo vai nos oferecer os recursos que nós precisamos. Tá? Quando nós vemos, né, os Down, por exemplo, né, são espíritos inteligentes. Mas eles não podem, eles não têm como exteriorizar essa sua inteligência. Por isso, muitas vezes, eles são extremamente nervosos. Porque eles sabem e não conseguem mostrar para as pessoas essa inteligência. Então o corpo segurou. Desencarnou, recupera tudo que tinha, quase que imediato. Isso é informação dos espíritos. Desencarnou, está lá no mundo, passou por um momentozinho ali, daqui a pouco ele recupera toda a sua inteligência. Todo o seu poder de raciocínio. Porque o corpo era que freava. Por necessidade. Não é à toa. É por necessidade do espírito. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas de acordo com sua elevação e sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem sobre isso mais do que os homens. Então, olha só, vamos aqui falar de teorias, né? Nós temos teorias de quando houve as primeiras encarnações do homem no nosso planeta. A gente tem teorias. Quando nós lemos, né, Denis, Allan Kardec, aí nós vamos lá buscando como é que poderia ter sido o início do princípio inteligente. Então a gente vê que o princípio inteligente, ele nasceu unicelular. Vocês imaginam quantas células tem o nosso corpo? Vocês imaginam? São milhões. Unicelular. Tá? E aí foi se desenvolvendo. A grandiosidade de Deus é tamanha que foi desenvolvendo, foi ali multiplicando as células, e aí esse corpo, né, tudo nesse corpo, quando nós falamos em célula, nós estamos falando do corpo. Né? E esse corpo foi desenvolvendo, oferecendo ao princípio inteligente que dominava aquele corpo, ou que estava naquele corpo físico ali, para ele ir começando a perceber as sensações, desenvolver as sensações. Porque às vezes nós dizemos, mas por que essa pessoa esse ser passa por tanta dor? Porque ele precisa compreender a dor. Imaginem vocês, se só depois, mais inteligentes, com mais recursos, nós fôssemos compreender a dor. Nosso sofrimento seria muito maior. Então a bondade de Deus é tamanha que desde lá do início, isso, teorias, desde lá do início nós começamos a passar por todas essas vicissitudes para que um dia, quando o nosso raciocínio nos permitisse, a gente aí teria, e temos agora, maior facilidade para compreender a razão das dores. No final, se vocês me permitirem, eu vou até falar um pouquinho do encontro de amanhã, que é muito, muito importante para nós, né? Então o espírito, né, quanto mais ele está elevado, se eleva, mais conhecimento ele tem das coisas. Nos espíritos nos dizem, né, e nós já lemos, já estudamos muito bem disso, que eles, trazendo para nós as respostas, eles nos disseram o seguinte, né, hoje vocês estão estudando o perispírito.
mas nós já estamos estudando o Espírito. Quem de nós aqui tem ideia do que seja um Espírito? Quem de nós? Eu não tenho. Não faço a menor ideia de como é o Espírito. Ele existe. Ele existe. Mas como é, qual é a aparência dele, como é que ele... Eu não sei. Do perispírito eu já sei. Porque os Espíritos trouxeram esses ensinamentos para nós e mostraram para nós que o nosso corpo é o reflexo do perispírito. Então, tudo que nós temos aqui no nosso corpo físico, primeiro ele esteve lá no perispírito e veio para o nosso corpo físico. E isso estão incluídas as doenças, estão incluídas as nossas possibilidades de utilizarmos a nossa inteligência, tudo isso parte do perispírito para cá. Né? E aqui dando continuidade, na 240. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Que a gente sabe, né? O homem vive na Terra uma média de 80 anos. Hoje acho que é 80, nem sei. A gente tá ficando tão velho, né? Agora, antigamente era bem menos, né? Eu quando vejo para a minha idade, assim, eu falei, meu Deus, já vivi isso tudo? Não é possível. Já era para ter morrido há muitos anos. Né? Eu já vivi isso tudo. Então, a média de utilização no nosso corpo físico, ela vai aumentando cada vez mais, para que a gente aproveite a encarnação, gente. Porque não é mole, não, a fila do lado de lá é muito grande. Né? Então aí Deus vai permitindo, de acordo com a nossa evolução, que nós fiquemos aqui o maior número de anos possíveis, para que nós aprendamos mais. Né? E vamos lá, os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Responde os espíritos, não. E é o que faz com que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos chegam e dizem, no futuro vocês irão receber estas informações. Para nós é meio vago, né? Porque o futuro é amplo. Para eles, não. Para eles é como se falar, amanhã vocês receberão essas informações. Porque o amanhã, para os espíritos, é uma fração mínima de tempo. Porque não existe esse tempo nosso aqui no mundo espiritual. Então, por isso que às vezes, quando eles trazem estabelecendo um determinado período, aí a gente tem dificuldade de compreendê-los. Porque o tempo lá é diferente daqui. A gente fica assim, caramba, 80 anos, mas são muitos anos. Quando nós estamos desencarnados, isso é rapidinho. Quando nós estamos lá esperando o retorno das pessoas que nós amamos, o período é rápido. É como uma viagem de férias. Quer dizer, isso aí é da minha cabeça, né? Mas é o que eu imagino. É como uma viagem de férias que vai ali e no outro dia está aqui de volta. Então, o tempo para eles, né, para os desencarnados, de acordo, voltamos a dizer, de acordo com a evolução deles. Porque os espíritos com maiores dificuldades, os espíritos inferiores, né? Inferiores, né? Não é um termo mais adequado, né? Mas esses espíritos que estão mais ou menos na nossa faixa de evolução, né? Para eles ainda continuam contando tempo. Apesar de ser diferente, mas é uma coisa que se aproxima muito do que nós aqui observamos. Porque esses espíritos, eles querem comer a comida que nós comemos, eles querem beber o que bebemos, usufruírem dos prazeres que a matéria oferece, que o corpo físico oferece, eles ainda querem ainda. Eles ainda sentem essa necessidade, de acordo com o seu momento de evolução. Vamos lembrar de André Luiz, quando ele retornou? Né? André Luiz retornou, quando ele viu a cena lá na casa dele, aquilo chocou muito a ele. Porque ele ainda estava num período que ainda não tinha compreendido essas etapas. Né? Então nós, não tenham dúvida, vocês não tenham dúvidas, que nós estaremos lá no mundo espiritual quando retornarmos
com as nossas aquisições de agora e as aquisições do passado. Se nós formos espertos, nós jamais buscaremos os prazeres que o corpo físico nos proporcionou aqui. Porque senão nós ficaremos estacionados. Né? E aqui Kardec ele traz uma observação aqui para nós, tá? Nessa 240. Ele diz o seguinte: os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O transcurso do tempo para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós são-lhes apenas instantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então Kardec faz uma cooperação. Kardec é muito prático, né? Para que a gente possa compreender bem isso. Quando nós pegamos, não vou falar de foguete não, vou falar de avião. Né? Nós vamos fazer uma viagem, o avião vai subindo, chega a um ponto que você só vê coisas lá que você não consegue identificar. Coisas daqui de baixo que você não consegue identificar. Então, para esses espíritos, as coisas funcionam dessa forma. Tá? Não existe uma coisa determinada, uma coisa, um tempo breve ou um tempo longo. Porque vocês imaginem, gente, os espíritos sempre dizem, né? Eles nunca mostram ou demonstram para nós que são espíritos velhos. Nunca demonstram para nós que são espíritos velhos. São espíritos com poucos conhecimentos ou grandes conhecimentos. Nós é que criamos na nossa cabeça, né, uma aparência para aqueles espíritos. Eu crio para o meu espírito, para mim, né, eu sempre jovem. Sempre jovem. Estou desencarnado lá, estou jovem. Né? Aqui o corpo não me permite essa sensação de jovem, né? Mas desencarnado eu sempre me vejo ali jovem. E é essa a realidade. E é a realidade. Nós seremos velhos lá se a nossa mente não conseguir enxergar a nossa realidade. Aí vai depender desse período nosso de evolução. Né? Na 241. Tem os espíritos uma ideia do presente mais precisa e mais exata do que nós? Respondem: quase como aquele que enxerga bem, possui uma ideia mais exata das coisas do que o cego. Olha só que comparação que os espíritos fazem para nós, para a gente não ter dúvida. Né? Os espíritos, eles enxergam, né? Eles veem o nosso presente com uma nitidez que a gente não consegue ter uma ideia mais ampla, a não ser com essa daqui. O que o cego vê? O cego vê só a escuridão das coisas materiais. Das coisas espirituais, eles têm uma visão ampla. Dormiu o corpo, eles enxergam que é uma beleza. Enxergam bem, veem tudo. Mas, quando retornam ao corpo, tudo é escuridão. Tá? Os espíritos veem o que não vedes. Julgam, portanto, diferentemente de vós. Mas, uma vez ainda, isto depende da elevação deles. Tudo em nós depende da nossa elevação. Vamos trazer aqui para nós, encarnados. Tá? Vamos fazer assim, retornar ao nosso passado. Vamos ver como que nós éramos em uma determinada época da nossa vida. Sabe? Aí a gente vai dizer assim, caramba, eu fazia isso, eu fazia aquilo, hoje eu não tenho mais coragem de fazer. Isso é progresso. Isso é progresso moral. Hoje eu não tenho mais coragem de fazer isso. É progresso moral. Então nós já começamos desde agora, porque nós estamos em progresso constante. É muito difícil um espírito estacionado, está sempre caminhando, embora em passos muito lentos, mas está caminhando. Tá? Então isso é um sinal de progresso. Todas as vezes em que nós vislumbramos uma determinada situação
que nós ficamos preocupados, que nos incomoda, é porque nós estamos progredindo. A violência hoje em dia, para nós, é uma coisa muito notada. É uma coisa que nos marca muito. Mas por que marca, gente? É porque nós já estamos muito mais sensíveis. Nós estamos muito mais sensíveis à violência. Nós estamos muito mais sensíveis ao amor, ao carinho. Estamos. Por que nós choramos mais hoje? Por que todos nós choramos mais, gente? É porque a nossa sensibilidade, ela está cada vez mais se aprimorando. Hoje, o nosso orgulho ainda está muito patente, mas nós já não temos tanto medo de chorar, principalmente nós homens. Né? Essa história, homem não chora, isso é lá do passado. Homem chora sim. Chora sim. E aqui, eu confessando, vocês não espalhem para ninguém, por favor, né? Eu choro na televisão, vendo televisão. Choro. Chorei muito quando minha filha nasceu. Chorei. Nunca tinha chorado assim, sabe? Nunca tinha chorado. Eu fiquei incomodado porque quando meu pai desencarnou, que eu amo muito, amo, né? Não amava não, eu amo, né? Eu não consegui chorar. E eu fiquei muito preocupado, porque eu via todo mundo chorando. Na hora do enterro, um monte de gente chorando. Minha irmã chorava desesperadamente, eu não conseguia chorar. O meu coração estava apertado, mas eu não conseguia chorar. Quando minha filha nasceu, que eu olhei aquela criancinha lá, pequenininha, toda vermelha, né, que as pessoas diziam assim, meu Deus, que menina feia, para mim era a coisa mais linda do mundo. Chorei todos os dias que eu fui lá no hospital. Todos os dias. Botava ela no colo, olhava assim, eu fico até emocionado até hoje, você vê só. Ficava olhando para aquele corpinho ali, chorava todos os dias. Mas era choro de alegria. Só aqui rapidinho, assim, né, para passar para vocês. Cheguei lá na maternidade, quando eu olhei aquilo ali, aquele corpinho, né, vermelho, inchadinho, né, eu falei, meu Deus, não podia ficar lá, fui para casa. Aí eu fui chorando até o trabalho. Não parava, gente, não parava. Aí eu parei num sinal assim, teve uma hora que eu olhei para o lado, tinha um rapaz no carro do meu lado, que ele estava olhando espantado assim, eu falei, ele deve ter pensado assim, meu Deus, esse cara vai morrer, está passando mal. Eu fui embora, sabe aonde, meu Deus, não posso entrar no meu trabalho chorando. Que explicação eu vou dar? Aí quando tem a rampa, né, quando começou a subir a rampa, as lágrimas secaram, eu falei, graças a Deus. Mas hoje em dia a gente chora porque a gente está mais sensível. E vai chorar ainda mais, vai se emocionar com a felicidade do outro. Isso é a vida, gente. Na 242, como os espíritos têm o conhecimento do passado, e esse conhecimento para eles não tem limites? Respondem, o passado, quando dele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no decorrer de teu exílio. Qual é o nosso exílio? É esse aqui agora, no nosso corpo físico. A gente se lembra às vezes de alguma coisa do passado, né? Que quando aquilo marcou a gente profundamente, como eu estou falando para você, parece que foi ontem. Parece que eu estou vendo aquela cena ali, eu lá na enfermaria e tudo. Então, são essas cenas lá. Então, para os espíritos, tudo que se refere ao passado para eles é como se tivesse acabado de acontecer. Não tem esse tempo que nós normalmente temos aqui. Simplesmente como não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, nós nos lembramos de coisas que se te apagaram da memória, mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela sua própria criação, que eu já falei inicialmente, a gente não sabe como nós não sabemos como nós fomos criados, nós não sabemos. Tem teorias, mas nós não sabemos, de forma nenhuma, né? Na 243, que encerra o nosso estudo, né? Os espíritos conhecem o futuro? Tem um monte aí que conhece, né? Tem um monte aí que conhece o futuro. Não, e outros também conhecem. Ih, você foi um príncipe lá atrás. Mas ninguém diz que eu fui um torturador lá dos escravos. Ninguém fala isso para mim. Ah, você foi um príncipe, você é generosa. Tá bom, eu me conheço. Brincadeira. Bom, os espíritos conhecem o futuro? Respondem. Isto depende ainda do aperfeiçoamento deles. Frequentemente, eles apenas o entreveem. Porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente,
O espírito vê o futuro mais claramente, à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca, num piscar de olhos, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é preciso que ela esteja inteiramente integrada a Ele, após muitas existências. Imaginemos nós, no nosso período agora, né? Aí, se a gente tivesse a possibilidade de ver o nosso futuro. Imaginem, gente. Seria muito difícil para nós. Porque a gente ia ver que a gente ia perder pessoa, que a gente ia perder, né, entre aspas, né, gente? Pessoas que nós amamos muito, coisas materiais que nós amamos, dificuldades com relação à doença física, tudo isso a gente ia ver. O desprezo, né, de muitas pessoas por nós, dependendo das nossas condições. Para que a gente precisa saber disso? Então aí está demonstrado o grande amor de Deus por nós, suas criaturas, né? Então o futuro para nós, quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, mais amplamente nós vamos ver o futuro. No entanto, mas tudo tem limitação. Relógio bonito. A subpergunta A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe... perdão. Errei, já estou pulando aqui. Os espíritos que chegaram à perfeição absoluta têm um conhecimento completo do futuro? Respondem os espíritos: completos não é a palavra, pois só Deus é o soberano Senhor, e ninguém pode igualar-se a Ele. Nem os espíritos que chegaram lá, né, quando ele fala aqui no conhecimento, na perfeição absoluta. Absoluta para nós, tá? Porque a perfeição absoluta é só Deus. Nem esses espíritos que atingem lá a sua perfeição, né, que compete, que cabe a nós, né, nem eles têm o conhecimento das coisas do futuro de forma ampla, tá? Absoluta. Bom, meus irmãos, então, esta é a nossa vida verdadeira de espíritos. Nos preparemos desde agora para chegarmos do lado de lá. Não tenham medo de morrer, não, mas lutem pela vida. Lutem por essa vida que nós temos. Mas não se preocupem. Ah, meu Deus do céu. A gente é assim, nós somos dramáticos, né? Começa uma doençazinha que o médico não identifica, a gente fala, meu Deus, estou com câncer. Não vou durar uma semana, porque nós somos dramáticos, sabe? Não pensem dessa forma tão negativa. Sejam positivos, pensem no bem. Se as doenças vierem e elas tendem a virem, porque isso é normal, entendam que elas têm uma razão de ser. Preparem-se porque um dia nós fatalmente retornaremos à nossa origem, porque nós estamos aqui de passagem. Então nós retornaremos à nossa origem, e quando lá chegarmos, que os nossos pensamentos não nos tragam dores, que as nossas lembranças sejam alegres. E isso nós só podemos ter se começarmos a construir desde agora. Construamos desde agora, perdoando aqueles que nos ofendem, amando aqueles que estão ao nosso redor, compreendendo a dificuldade do outro, porque todos nós temos dificuldades. Nós enxergamos a dificuldade do outro, mas não vemos a nossa. E a dificuldade do outro é a minha. Vocês não tenham dúvida disso. O outro é meu espelho. O defeito que eu vejo nele é o defeito que eu ainda tenho. Isso é uma realidade. E eu queria fazendo um convite para vocês, aqui ao final da nossa conversa, para o nosso encontro de amanhã, onde nós vamos estudar sobre a doença, a cura e a prevenção. Tá? Então, a doutrina espírita nos oferece esse manancial de informações. Nós, muitas vezes, não sabemos o motivo das nossas dores. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo injustiçados. Por que o meu vizinho que é tão mal é sadio e eu carrego essas doenças? Nós vamos entender que existem as doenças da alma e as doenças do corpo. Nós vamos entender qual é a origem da nossa doença. Nós vamos entender
o que é que nós precisamos fazer para nos curar. Por que é que eu tenho determinada doença? Qual a razão dessa doença? Tem uma razão. E a razão é justa. E a razão é boa. A doença nunca é boa, né? Porque ninguém é feliz. Ah, que doença agradável. Ah, meu Deus, estou tão feliz com essa. Não. Mas a gente tem que compreender. Estou doente? Estou. Está me incomodando? Está. Mas ela tem uma razão. E essa razão é porque Deus permite que ela aconteça comigo. Se Ele permite, é porque é bom, porque Ele é perfeito. E como vou tratar dela? Como é que eu vou curar essa doença? Porque às vezes nós desencarnamos com a doença. Ah, mas fulano fez tudo, trabalhou na casa espírita, deu passe, trabalhou na cura, fez um monte de coisa, mas morreu com a doença. E nós vamos estudar o caso de Flora. Flora chegou à casa espírita trazendo uma doença gravíssima, com 6 meses de vida que os médicos previram, deram para ela. Mas ela chegou na casa espírita querendo o milagre, a cura imediata. Só que não existem milagres. O altivo disse para ela, meu filho, não, aqui a gente não faz essa operação, aqui nosso tratamento é pelos passes, então não é isso que eu quero. Voltou, a doença agravou de tal forma que ela não ia mais sozinha. E ela então foi sendo levada. E aí, ela agora, não, eu vim agora, não vim buscar mais aquele milagre, né? Mas eu vim procurar um alívio para a minha dor. Ela já tinha começado a entender que ela precisava aliviar a sua dor, fortalecer a sua dor. E aí, o tempo foi passando, amanhã vocês vão ver o resto da história, e ela começou a fazer o bem. E aí vocês vão ver o resultado. Garanto para vocês, ela viveu mais de 6 meses. Garanto. Então não percam amanhã, é a partir de 8h30. 8h30 está marcado? Para início do encontro? Então amanhã, 8h30, estejam aqui. Tá? Estejam aqui aqueles que não fizeram a doutrinária o ano passado, venham para a doutrinária. Não importa também, se outros quiserem vir, mesmo tendo feito, não tem problema. Mas aqueles que já fizeram, vai fazer Científica 1. Quem já fez Científica 1 poderá fazer o Científica 2. Então nós temos só os 3? A técnica de passes também, tá? Para quem já fez todo esse, doutrinária, Científica 1 e Científica 2. Aí vem também a técnica de passes. Olha, é maravilhoso. Não percam, hein? Depois vocês vão se arrepender. Que Deus nos abençoe. Obrigado a vocês pelo carinho, pelas vibrações amigas. Nós agradecemos pela simpatia, né, do Geraldo e por tudo aquilo que nos ajudou a refletir. Bom, agora no segundo momento, que antecede os passes, nos preparando, nós vamos ler o Evangelho segundo